Então, turma, hoje o nosso tema é recuperação de áreas degradadas em ambientes extremos, campos rupestres e ferruginosos. É um tema polêmico, um tema complexo de se trabalhar, né? Tem muita aí dissertação de mestrado, pesquisa de doutorado, inclusive o meu pós-doc foi nessa temática, só para a gente entender aí a complexidade do assunto. Então, turma, primeiro vamos falar um pouquinho o que são ambientes extremos, né? O pessoal olhou, nossa, Flávia deu um nome polêmico para o aulão. Não é, pessoal, no meio acadêmico, a ciência conhece esses locais como ambientes extremos. Por quê? Por que um campo rupestre ou um campo ferruginoso ou mesmo um campo de altitude com menos intensidade, mas ainda assim pode ser caracterizado como um ambiente extremo? Nós estamos falando aí de formações, né, vegetais, não florestais, mas vegetais, que ocorrem em grandes altitudes. Então, de modo geral, acima de 1.000 metros de altitude. Quem já foi meu aluno aí deve lembrar de um desenho do globo terrestre que eu adoro. Eu uso assim inúmeras aulas. E esse globo terrestre, ele mostra para gente as condições ideais para o desenvolvimento de vida, né? Para as atividades fisiológicas dos seres vivos. Quais são essas condições ideais? Primeiro, clima estável. Então, quanto mais estável e uniforme, melhor o clima para as atividades fisiológicas. Quanto mais umidade, melhor para as atividades biológicas. E quanto menos extremos, eventos extremos, como grande insolação, chuvas excessivas, secas excessivas, temperaturas muito altas e temperaturas muito baixas. Isso são condições extremas, né? O pessoal aí do aquecimento global o tempo inteiro fala eventos extremos, né? O que quer dizer isso? Aqui em Belo Horizonte essa semana, né, eu estava dirigindo aí, indo de uma reunião para outra, sem chover, começou a cair granizo e depois a chuva caiu, de repente, com uma força muito intensa. Um evento extremo, né? Só para vocês entenderem. Quando nós temos um ambiente onde ocorre eventos extremos, é muito mais difícil para os organismos vivos se desenvolverem. Então, o melhor dos mundos para qualquer ser vivo é a linha do Equador, né? Então, imaginem ali, a Amazônia, quentinho, né? Mas muito úmido, então nunca fica tão quente. Chove o ano inteiro, uma época mais, a outra menos, mas não tem seca, e uma temperatura estável, né? Por isso que a gente tem uma floresta tão abundante que abriga uma biodiversidade tão grande. Então, no planeta inteiro, os locais mais favoráveis para as atividades biológicas estão próximos à linha do Equador. Então, é a parte aí de todas as florestas tropicais, incluindo a Amazônia e grande parte da Mata Atlântica, tá? Então, a gente já sabe qual que é o ambiente ideal para o desenvolvimento de vida. Juliana, encontrei com a Juliana hoje pessoalmente. Bem-vinda, querida. Prazer te conhecer pessoalmente. Então, pessoal, ó, já sabemos qual que é o melhor dos mundos para desenvolvimento de vida, linha do Equador. O contrário disso são ambientes extremos, o oposto. O que é um ambiente extremo? Um ambiente que tem escassez hídrica, extremamente prejudicial para o desenvolvimento de vida, muito calor ou muito frio, né?
também são ambientes extremos, e um solo, né, pobre em nutrientes. Esses são ambientes extremos. Quando a gente fala de campos rupestres e campos ferruginosos, nós estamos falando de ambientes localizados em áreas acima de 1.000 metros de altitude, ou seja, frios, né? Não sei se já ouviram isso, meus alunos provavelmente sim, mas a cada 100 metros de altitude que subimos, diminui 1 grau. É por isso que a área de serra é muito mais frio. Então, se o campo rupestre é acima de 1.000 metros, é um ambiente predominante frio, especialmente à noite. Porém, campos rupestres e ferruginosos, aos nomes. Campo rupestre, ele tem o solo constituído por rochas, principalmente rocha quartzítica, de quartzo, que tem até um pouco de refletância, né? Ela é mais clara. Campos ferruginosos, o solo é formado basicamente por rochas ferruginosas, né? Não é à toa, pessoal, que as atividades minerárias incidem muito nesses locais, porque o afloramento rochoso está naquele local. Então, mineração de ferro, né? Não é à toa que o quadrilátero ferrífero aqui em Minas, que é uma região extremamente montanhosa, contém os maiores empreendimentos minerários do Brasil, salvo Carajás, no Pará, tá? Por quê? Montanhoso, temos afloramentos ferruginosos em grande quantidade. Quem já andou pela Serra do Cipó, pela Serra dos Órgãos, esses ambientes de maior altitude sabe muito bem aí o que eu estou falando, né? Então, pessoal, nós temos aí nos campos rupestres e ferruginosos alta altitude, ou seja, tendência a frio, né? Porém, temos rochas expostas. Rocha exposta, a gente sabe, ela absorve o calor. Então, nós vamos ter um aquecimento muito grande durante os períodos de insolação, né? No meu pós-doc, eu estudei várias áreas de campos especialmente ferruginosos e nós chegamos a fazer medições próximas a 50 graus de dia e a menos de 10, né, 9, 8 graus à noite. Vejam como que o clima é extremado. Por isso que a gente chama de ambientes extremos. Além do clima ser extremado, eu estou falando aí que o solo é composto por afloramentos rochosos. Então, dá para a gente entender que é um solo, né, onde você vê muita rocha exposta e, portanto, pouca matéria orgânica. Se eu tenho pouca matéria orgânica, eu também vou ter pouca disponibilidade hídrica, né? Todo mundo sabe aí que as serras são produtores de água, entre aspas, porque nós temos uma concentração muito grande de nascentes nas serras, mas, né, quando eu tenho áreas de campos rochosos, a nascente corre muito rapidamente e a água não fica retida naquele solo por ser um solo muito pouco orgânico. Então não tem camada orgânica para reter a umidade. Então temos um solo muito drenado, pobre em nutrientes, temperaturas que vão de muito calor de dia por causa da absorção do calor específico das rochas, a muito frio à noite e outro elemento muito danoso para os seres vivos, incidência de ventos, né? Estou falando de ambientes muito altos, né? Então, a incidência de vento é muito grande. O que acontece nesses ambientes? É o oposto do que acontece na Amazônia.
ambiente ruim para a ocupação dos seres vivos. Que ser vivo que vai conseguir fazer os seus processos biológicos com pouca água, pouco nutriente, né? Pouquíssimo sal mineral e aguentando essa variação de temperatura, né? Quando muda 5 graus na temperatura, a gente adoece. Imagina uma variação aí de 20 graus praticamente todos os dias. Quem vai conseguir se desenvolver? Apenas os organismos adaptados. Como nós temos uma camada orgânica muito estreita, né, nós não vamos ter desenvolvimento de ambientes florestais. Vamos ter basicamente vegetação herbácea, né, e no máximo arbustiva.